Estou passando aqui para deixar algo da parte de Deus. Alguém muito arrependido vai tentar voltar. O Senhor manda dizer para pessoas que entraram aqui que por esses meses você passou por mentiras, ingratidões e traições. E alguém vai tentar retornar à sua vida. Porém, será tarde demais. Porque o próprio Senhor, ele não vai permitir. O próprio Deus não vai deixar. Aleluia, louvado seja Deus. Vai ser tarde demais. O Senhor, ele está dizendo para pessoas que entraram aqui. Alguém muito arrependida e arrependido vai tentar retornar ao caminho, da onde deveria ter pensado para sair. Mas não vai poder. Porque Deus, ele não vai deixar. Deus, ele não vai permitir. Aleluia. Por quê? Porque tem coisas, irmãos, que acontecem na nossa vida que não é, tá? Tô dizendo aqui para passar. Não é para você tomar decisões precipitadas, decisões, aleluia, na hora do calor, decisões na hora da vingança. Por quê? Porque você não sabe o dia de amanhã. E o Senhor manda dizer para pessoas que entraram aqui que ele vai tocar no coração. E esse coração, aleluia, vai bater o arrependimento. Porque até agora não se arrependeu, diz o Senhor. Até agora não se arrependeu do que fez. Até agora, aleluia, até disse, se eu pudesse eu faria coisas até piores. O Senhor está dizendo aqui para vidas que entraram aqui hoje, que não ainda está arrependida e nem arrependido do que fez. Mas assim diz o Senhor, eu vou tocar no coração desta pessoa. E esse homem, essa mulher, eles vão se arrepender do que fez, do que tratou, aleluia, você com ingratidão, tratou você com mentiras. E o Senhor diz, eu vou trazer, aleluia, de volta, tão somente para te pedir perdão. Tão somente para isso, porque eu sou Deus nessa terra. Mas essa pessoa vai se arrepender do que fez contigo. Esse homem vai se arrepender do que fez contigo. Porém, será tarde demais, irmãos. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa pode se arrepender do que fez, mas às vezes o estrago já está feito. Não tem como retornar. Não tem como, aleluia, retornar, porque o estrago já foi feito, aleluia, louvado seja Deus, já foi gerado. E o Senhor manda dizer para pessoas que entraram aqui, a traição que fizeram contra você vai ser exposta em público. Assim te diz o Senhor, a traição que fizeram contra você, Deus, ele vai expor em público, aleluia. E essa pessoa, aleluia, esse homem, essa mulher, vai se arrepender do que fez, mas será tarde demais. Será tarde demais, diz o Senhor para você. O choro vai ser grande naquele lugar, porque quando a pessoa, aleluia, se tocar do que ela fez, do que ele fez, aleluia. Porque quando nós prejudicamos alguém, às vezes nós não sentimos. Mas o Senhor, ele está dizendo para pessoas que entraram aqui, o arrependimento será grande. Louvado seja Deus. O arrependimento vai ser grande por ter tocado, aleluia, no inocente, por ter tocado numa pessoa, louvado seja Deus, na qual não deveria ter tocado. E o Senhor, ele está dizendo com pessoas aqui que entraram nesse vídeo, pessoas inocentes, louvado seja Deus, que estão sendo difamadas, caluniadas,
traídas, traídos, arabassurinarabassou. E o Senhor, ele manda dizer, aleluia, que ele vai expor em público aquilo que está sendo feito no oculto. Ele vai expor em público traições, mentiras, engano. Ele vai trazer em público aquilo que está sendo feito e vai haver um grande arrependimento. Pessoas vão querer voltar atrás do que fez, mas o Senhor diz, não terá jeito, não vai ter como, ramandarabassou, não vai ter como retornar e colocar as coisas de novo no lugar. Aleluia. Deveria pensar antes de fazer, diz o Senhor. Deveria ter pensado nas consequências. Deveria, aleluia, ter aguardado em Deus. Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos passando por uma luta, por uma provação aqui no nosso canal. Sempre falo sobre lutas, sobre provações. Aleluia, que nesse momento não é a hora de agir. Nesse momento é a hora de buscar ao Senhor. Nesse momento é a hora de parar para pensar e não de agir. Porque quando você age sem pensar, você age impulsionada a fazer aquilo que não agrada a Deus. E aí bate o arrependimento. E o Senhor, ele está dizendo com pessoas aqui. A Bíblia vai dizer que Judas, ele traiu o Senhor Jesus por 30 moedas de prata. Ele entregou o Senhor Jesus aos príncipes daquele tempo. Ele entregou ao Senhor Jesus o Filho de Deus. Mas de repente veio o arrependimento do que ele havia feito. De repente, Judas, aleluia, por uns minutos, ele sentiu que o que ele tinha feito tinha sido errado. E se arrependeu do que ele tinha feito, porque ele tinha entregado um homem inocente. Ele tinha, aleluia, traído um homem que só fez o bem para ele. Um homem, aleluia, que veio revolucionar a vida dele. Que veio trazer algo novo para a vida dele. Aleluia, que veio arrancar ele da lama, que veio arrancar ele, aleluia, do lamaçal do pecado, que veio arrancar ele, aleluia, louvado seja Deus, de tudo aquilo que veio para destruir a vida dele. Mas Judas, ele foi ingrato. Judas, aleluia, ele preferiu vender Jesus por 30 moedas de prata. Mas de repente bateu arrependimento no coração de Judas. De repente bateu arrependimento do que ele tinha feito. Sabe, Deus, ele está falando com pessoas aqui. De repente ele entendeu que ele tinha, aleluia, tocado num homem inocente. E de repente ele mesmo buscou se enforcar. Aleluia, ele mesmo buscou se matar. Você sabe por quê? Porque o arrependimento foi tão grande, que ele não aguentou. E Deus, ele está falando com pessoas aqui. Busca a presença de Deus, porque tem hora, aleluia, que o arrependimento vai vir de uma tal maneira, num peso tão grande, que a pessoa precisa buscar a presença do Senhor, porque não vai aguentar. Mas o Senhor hoje, ele manda dizer para pessoas que entraram aqui, louvado seja Deus, busca a presença do Senhor, busca o Senhor e fala, Senhor, eu pequei contra ti e contra os céus, me perdoa, louvado seja Deus, porque você encontrará perdão da parte de Deus, mas as consequências do que você fez, você vai ter que pagar, você vai ter que passar, aleluia, não vai ter para onde correr, diz o Senhor, amém? Que Deus te abençoe, só até aqui que Deus mandou eu entregar essa palavra para vidas que entraram aqui. Que Deus possa te abençoar poderosamente em Cristo Jesus.